Não vai acreditar no que a minha sogra teve coragem de pedir pra mim. E quando eu lembro, eu fico pensando, gente, da onde que ela tirou a coragem de falar uma coisa dessas? Assim, eu desde quando eu conheci minha sogra, ela nunca me tratou mal, grosseira nem nada. Mas ela sempre foi muito inconveniente. Tinha uns comentários, assim, que eu ia ignorando. Mas me tratar mal nunca me tratou e nem foi se meter no meu relacionamento. Ela só realmente era uma pessoa um pouco inconveniente, um pouco enxerida e fazendo uns comentários, né, meio bestas. A minha sogra, ela tem o meu marido e outra filha, né, que é a irmã dele, que é a irmã mais velha. Só que assim, a irmã dele mais velha é casada já há bastante tempo, mas ela já bateu o pé e disse que não quer ser mãe. Que não quer ser mãe, que não é pra mãe dela esperar neto, porque não vai vir dela, então já decidiu. Então a minha sogra sempre falava pra mim que a esperança dela era eu e meu marido. Então, quando a gente casou, desde o primeiro dia que a gente casou, ela já ficava, ai, meu neto, façam logo meu neto, que não sei o que é meu neto. Só que tanto eu quanto meu marido, a gente queria ser pais, a gente queria construir família, ter filhos, então pra gente não era problema ela ficar falando que queria neto, porque nós queríamos ser pais. Até que a gente casou e começamos a tentar. Só que nisso não tava vindo, fomos no médico, e ali eu descobri que eu tinha um certo problema pra engravidar. O médico virou pra mim e falou assim, olha, você pode conseguir engravidar, mas eu tenho uma chance um pouco menor, e quando vier vai ser uma gravidez mais complicada e tal, tá aqui os cuidados, enfim. Ele não falou pra mim que eu não poderia ser mãe, ele só falou que seria um pouco mais difícil. Só que mesmo assim, o médico virar pra você e falar assim, olha, a chance de você engravidar é pouca. Eu já comecei a pensar logo que eu não podia ser mãe. E fiquei muito triste e tal, a minha sogra também, meu marido ficou e tal. Só que assim, desde o início, sempre foi um desejo muito grande meu ser mãe de no mínimo 2 crianças. Então eu sempre falava pro meu marido, eu quero gerar uma criança e a outra eu quero adotar. Pra mim aquilo era muito importante, porque a minha mãe foi adotada. Então, a minha mãe foi criada assim, tipo, por uma família incrível, meus avós. Então, pra mim, era muito importante fazer isso também, porque eu falava, cara, a minha mãe poderia ter sido uma criança largada no mundo, mas foi adotada por uma família bacana. Então eu quero adotar também, porque tem muita criança por aí precisando de família. Então, eu sempre falei, quero 2. Um eu quero gerar e o outro eu quero adotar. E se vier mais, amém. Né? Eu também não tinha problema com isso, não. Eu queria ser mãe, mãezona de família grande. E o meu marido sempre concordou. Só que como a gente viu que eu teria essa dificuldade de engravidar e também tem essa questão da fila de adoção, que demora muito pra conseguir, falei pra ele, vamos entrar logo na fila de adoção, enquanto a gente espera pra ver se eu vou conseguir engravidar. Ele concordou e entramos justamente toda a fila de adoção. E desde então ainda estamos esperando, já tem, né, um tempinho que isso aconteceu. Só que a minha sogra começou a ficar impaciente. Começou a ficar impaciente porque eu não ficava grávida, a nossa fila de adoção não dava. Começou a ficar impaciente até que ela chegou pra mim falando assim, eu posso te pedir uma coisa? Aí eu falei, o quê? É porque tá demorando bastante, o tempo tá passando e eu queria ter logo meus netos aqui e tal. O que você acha? Eu queria te pedir pra você deixar o meu filho engravidar outra mulher, pra terem logo o meu neto. Será que você deixa o meu filho engravidar outra mulher? Eu jurava que a velha tava brincando, que ela tava fazendo graça, que ela tava querendo fazer piada, mas ela tava falando sério. Ela simplesmente queria que meu marido escolhesse uma mulher aleatória, se deitasse com ela e engravidasse essa mulher. Ela até falou pra mim assim, mas vocês podem fazer que nem o pessoal daí de fora faz, né? Vocês podem fazer um contrato, a gente faz tudo escondido, porque a lei não permite, a gente faz tudo escondido e tudo. E aí vocês entram num acordo, fazem um contrato, ele engravida ela, depois vocês dão um dinheiro pra ela não fazer parte da criança, e aí ela vira sua. É só você deixar meu filho deitar com outra mulher pra ele engravidar essa outra mulher. Gente, o pior é que eu já tava passando por essa fase, né, de não conseguir engravidar, e a fila da adoção esperando, então eu tava assim, super irritada, eu tava estressada, eu tava ansiosa, eu tava triste. Então quando ela veio com esse comentário, eu simplesmente desabei, porque eu comecei a me sentir menos mulher. Eu comecei a me sentir inútil. Eu comecei a falar, gente, pra que eu nasci se eu nem sequer posso construir uma família? Então, eu fiquei muito magoada, sabe? Muito triste. E na hora eu comecei a brigar com ela, comecei a gritar, eu realmente me exaltei. E quando meu marido viu que eu tava, sabe, berrando em cima dela, ele veio pra perguntar o que tinha acontecido. E aí ela falou como se fosse a coisa mais normal. Ela disse, meu filho, eu só falei pra ela que era pra ela deixar você engravidar outra mulher. E ela ficou desse jeito, não sei o quê. O meu marido também ficou super assustado. Acho que nem ele tava acreditando na audácia. E aí, claro, graças a Deus, ô bênção por isso. Ele foi, repreendeu ela, me defendeu e tudo, enfim. Só que desde esse dia eu não voltei mais na casa dela, porque eu realmente tô bem magoada com o que ela falou. Porque assim, a gente que quer ser mãe, a gente já tá nessa expectativa, a gente já tá se sentindo mal, a gente já tá ansiosa pra ter que estar escutando esse tipo de coisa, sabe? Enfim, eu não voltei mais na casa dela desde esse dia. E ele também não insistiu nem nada. Ela já me mandou mensagem, já pediu desculpas e tudo, mas eu fico pensando, tipo, cara, ela realmente tava falando daquilo sério. Se eu tivesse falado sim, ela ia arrumar uma mulher na hora pro meu marido engravidar e pronto. E aí, tipo, eu fico só pensando, né? Como é que passou pela cabeça dela que aquilo seria uma boa ideia de falar? Será que se fosse ao contrário, ela ia querer que o marido dela, por exemplo, se deitasse com outra mulher pra engravidar ela? Acho que não, né? Mas como é eu, pode, é super normal. Mas enfim, estamos aí esperando, né, pra ver se a gente consegue adotar ou se eu consigo engravidar. Eu oro todos os dias pra Deus, pra que Ele me deixe ser mãe, pra que Ele me dê essa bênção. Mas realmente não tem mais o que fazer, a não ser esperar. A madrasta da minha filha humilhou ela na própria festa de 15 anos e o que eu fiz depois, ninguém esperava. Eu me separei do pai da minha filha, na época ela tinha 9 anos de idade. A nossa separação foi super tranquila, a gente tinha uma relação amigável e ele era um pai presente. Até que uns 6 meses depois que a gente se separou, ele conheceu essa mulher que veio a ser a madrasta da minha filha. E aí tudo mudou. E ela fazia questão de deixar claro que ela não gostava da minha filha. Nunca na frente do pai dela, mas nas atitudes que ela tinha. Ela competia com uma criança, gente. Tudo que o pai da minha filha comprava pra minha filha, ele tinha que comprar pra ela também, porque senão virava briga. Conforme a minha filha foi crescendo e ela foi começando a entender o que estava acontecendo ali, ela começou a se afastar um pouco do pai dela, porque ela queria evitar esse tipo de conflito. Quando se aproximou do aniversário de 15 anos da minha filha, eu e meu marido a gente se sentou com ela pra ver o que ela ia decidir. Se ela queria uma festa de 15 anos, com todos os amigos, familiares, todo mundo que ela gostava ali, ou se ela queria uma viagem com o destino, ela iria escolher pra onde ela queria ir. E a madrasta da minha filha já logo bateu o pé dizendo que se a minha filha ganhasse uma viagem, ela também queria uma viagem, porque não era justo com ela, que ela também tinha esse direito de viajar. A minha filha, como sempre, pra evitar conflitos, virou pra gente e disse que ela preferia a festa de 15 anos, que ela preferia muito mais passar com a gente, com quem ela amava, do que uma viagem sozinha. E assim a gente fez a festa de 15 anos
anos dela. Quando chegou o dia da festa, que eu vi a madrasta da minha filha, eu sabia que ela tinha ido ali só pra causar. Ela foi com um vestido, gente, super curto, super chamativo, ficava chamando o DJ toda hora, pedindo pra tocar funk, dançando até o chão, gritando pra chamar a atenção de todo mundo. Ela realmente foi o centro da festa. E no meio disso tudo, a minha filha tava morrendo de vergonha, porque ela ficava chamando os amigos da minha filha pra dançar, se insinuando pra eles. E aquilo ali tudo foi um verdadeiro vexame. Até que chegou a hora de cantar parabéns, né? E foi eu, o pai da minha filha e a minha filha pra frente da mesa do bolo. E aí, mais uma vez, a querida resolveu que iria bater o pé, que ela também fazia parte da família, que ela tinha que cantar parabéns também, junto com a minha filha, que ela não aceitava ficar em outro lugar que não fosse ao lado do pai da minha filha. Então ela veio pra mesa do bolo, fez questão de ficar entre a minha filha e o pai dela, e quando a gente foi cantar parabéns, a situação saiu completamente do controle. Então, todo mundo se reuniu ali na frente da mesa do bolo pra cantar parabéns, a gente começou a cantar, e quando a minha filha foi soprar a vela, a madrasta da minha filha simplesmente chegou por trás assim e tentou afundar o rosto dela no bolo. Na hora que ela fez isso, o salão ficou em completo silêncio. Assim, não chegou a sujar muito a minha filha, só sujou assim perto da boca, no nariz e na testa. Porém, todo mundo ficou chocado com a atitude dela, que ela teve a coragem de fazer isso com a minha filha. Quando ela viu que todo mundo tava assim chocado, todo mundo em silêncio, olhando pra ela, ela começou a rir e falar assim que ela só tava brincando, que aquilo ali era uma brincadeira. Então eu decidi fazer com ela o mesmo que ela fez com a minha filha. Eu abaixei o rosto dela no bolo e eu esfreguei tanto ela ali naquele bolo que quando eu soltei, uma parte do mega dela veio na minha mão. Ela começou a gritar histérica, me chamando de louca, me perguntando por que eu tinha feito aquilo. E aí eu olhei pra ela com a cara mais cínica do mundo e debochada e falei assim: calma, eu tô só brincando, não foi o que você disse pra minha filha, que você só tava brincando? Ela tentou correr pro pai da minha filha, falando pra ele se ele não ia fazer nada, que se ele ia deixar eu fazer isso com ela. E ele só virou pra ela e disse que ela só tava pagando por algo que ela mesma tinha procurado. Ela saiu dali batendo o pé, gritando pra quem quisesse ouvir, me jurando de tudo que vocês puderem imaginar. Mas pelo menos ela saiu sabendo que ninguém mexe ou tenta humilhar minha filha sem pagar o preço depois. E finalmente, depois que ela saiu, a minha filha pôde aproveitar a festa dela em paz, com os amiguinhos dela, com a família dela, com quem ela amava.